Uhum. E buscar em, de repente, ter um arquivo, algo que remeta às primeiras manifestações que ligavam o homem a um aspecto espiritual, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque muitas pessoas nem se dão conta que elas estão vivendo, às vezes, numa religião, numa Uhum. filosofia, mas não se dão conta de como surgiu essa conexão entre o homem e o divino, né? Bom, cara, a humanidade, a gente se difere um pouco dos animais, vamos dizer assim, dos animais que a gente chama de irracionais, né? Mas hoje tem tanto ser humano que é irracional, mas enfim, justamente porque a gente tem uma necessidade de compreender o mundo. O leão, ele não está querendo entender o mundo. Ele é um leão, os instintos dele regem ele, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Ele acorda de manhã, lá ele olha, vê se está tudo certo, dorme, à noite ele caça. Então a gente olha os animais, a gente vê que eles têm uma espécie de comportamento, que é o comportamento natural deles, eles não ficam se questionando, será que eu sou um leão? Será que eu sou uma zebra? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Mas a gente se questiona. Isso é humano, se questionar quem nós somos e principalmente se questionar do porquê que a gente está aqui, o que está acontecendo à nossa volta. Quando o ser humano ele começa a perceber o mundo e ele começa a ver que ele interfere nesse mundo, mas que tem coisas que ele não consegue interferir. Quando cai um raio, não é porque um humano quer, mas se ele pega um fogo do raio, ele taca fogo numa árvore, queima a árvore, ele percebe então que ele consegue também manipular o mundo. A partir daí ele vai tentar entender o porquê que isso acontece. Da onde vem o raio? Por que que eu consigo queimar uma árvore? Por que que a árvore nasce de novo? A gente olhando para esse universo, a gente percebe que o universo, para os primeiros humanos, ele era muito simbólico. Então eu não sabia quando o raio caía, eu não sabia ainda quando ia chover, eu não sabia por que que os animais migravam, eu simplesmente seguia o movimento migratório, mas se eu percebo dentro do meu grupo de pessoas que tem uma pessoa que começa a entender essas coisas, ele começa a fazer relação. Bom, quando começa a ficar o céu mais preto, com nuvens carregadas, vai ter raio. Se tem raio, pode cair numa árvore, pode ter um incêndio. Então é melhor eu me proteger e não embaixo de uma árvore. Se os animais migram, se eu seguir os animais no período de migração, eu sempre vou ter comida, porque eu sempre vou ter caça. Essa pessoa que começa a ler o mundo e começa a interpretar o mundo, ela começa a ter um poder que os outros não têm. Então ela vai se tornar os primeiros chefes tribais, os primeiros líderes, o guerreiro, que é o guerreiro que caça melhor. Essas pessoas começam a ganhar um papel de importância dentro de uma comunidade. E aí, junto com esse papel, vão existir as pessoas que vão interpretar, por exemplo, o movimento dos animais, vão facilitar a caça, e vão ter as pessoas que vão começar a interpretar coisas como a morte, os sonhos, o sol. Por que que o sol, o que que é aquilo ali, né, que aparece, nasce todo dia, se põe, para onde ele vai quando ele se põe? E por que que todo dia ele nasce de novo? Então a gente vai ter uma separação de um conhecimento prático, que aí vão se tornar normalmente vamos olhar hoje para a estrutura de uma tribo indígena brasileira. Você tem o cacique, que é o cara que cuida da administração política, mas você tem o pajé, que é o cara que cuida da administração espiritual. Então você começa a ter uma divisão de poderes entre alguém que cuida, né, da aldeia, da tribo, daquela comunidade como alguém político, mas você vai ter alguém que vai começar a cuidar dos mistérios. Alguém que vai tentar entender o que que é o sol, o que que é a lua, por que que todo dia eu durmo e acordo, mas por que que às vezes quando alguém dorme não acorda mais? E aí você começa a tentar entender isso, e ao longo dessa tentativa de entender, você vai criando ritos, você vai criando formas de lidar com aquelas energias ou com aquelas representações, e aí você tem o início das primeiras manifestações sagradas. A gente sabe antropologicamente que os primeiros cultos humanos são para o sol, porque o humano não é um animal bem adaptado para a escuridão. Então, à noite a gente era caçado. Então, a gente se escondia. Só quando o sol nascia, a gente podia ver o mundo, podia se defender, podia fazer qualquer coisa. Então, o sol era cultuado por isso. O segundo que era cultuado era a terra, que era o que entregava o alimento, de onde os animais viviam, onde tinha as frutas e tudo. E aí, a mulher passa a se associar à terra, porque as primeiras pessoas não sabiam como, mas a mulher dava a luz, dava vida.
Então, os primeiros sagrados femininos associados às deusas da terra, ou a figuras esculpidas de feminino, como a Vênus de Willendorf, que é né, uma mulher com dimensões de quadril largos, seios largos, mas mostrando ali uma fertilidade do feminino. E o terceiro culto que vai surgir vai ser o culto aos mortos. Porque se as pessoas dormem e acordam, por que aquela pessoa dormiu e não acordou mais? Então, melhor eu preservar o corpo dela, porque vai que ela acorda. Ou talvez ela esteja dormindo aqui, mas a alma dela está em outro mundo. Então eu preciso preservar o corpo dela, porque a alma dela está no outro mundo, pode estar perdida, pode estar tentando encontrar o caminho de volta, então o corpo tem que ser preservado. E aí a gente começa a ter os primeiros rituais fúnebres. A gente tem uma rede de cavernas na África do Sul, que talvez sejam os primeiros indícios que a gente tem de sepultamento, porque eram corpos que eram levados para o fundo da caverna, em buracos super difícil acesso, onde animais, necrófagos, né, animais carniceiros, não iam pegar aquele corpo. Então, era uma forma de preservar aquilo. Assim nascem as primeiras manifestações religiosas. E aí, com o tempo, as pessoas começam a perceber que quem tem o poder político e quem tem o poder religioso tem poder sobre todo mundo. E aí é assim que vão nascer os primeiros reis, e assim que vão nascer os primeiros sacerdotes. Eles vão deter na mão deles um poder, e aí você tem um início de uma classe sacerdotal, que a gente vai observar muito em primeiras civilizações como a mesopotâmica e a egípcia, e também as primeiras figuras de reis, que a gente vai ver os reis mesopotâmicos e vai ver também os faraós egípcios que vão ter essa função de controlar o Estado. Então, a religião ela nasce como uma tentativa de explicar o mundo, mas ela acaba trazendo poder para uma casta de pessoas que vão ser os sacerdotes e as sacerdotisas, né? Então, praticamente, o que hoje em dia a gente observa muito uma tentativa de controle através de um medo, vamos dizer, alguma adaptação do que as pessoas naturalmente sentiam, com base no que, por exemplo, algumas mentes observavam que as pessoas experimentavam. Uhum. Tipo, olha, essas pessoas elas têm uma prostração em relação a uma situação. Uhum. E aí os poderosos utilizaram esse mecanismo como se eles fossem emissários diretos dessas forças, para que as pessoas ficassem mais amenas e o obedecessem. A gente hoje vê muito dentro de um contexto religioso, principalmente no Ocidente, a questão do medo, ela permeia, né? Então, assim, eu te amo, mas desde que você faça tudo que eu quero, porque se você não fizer, eu vou te castigar eternamente. Então, é um controle, literalmente. No início, a religião, ela nasce como uma tentativa de explicar o mundo, e talvez os primeiros desses seres humanos, que, enfim, depois a gente vai ter o xamanismo aparecendo, né? Mas os primeiros desses xamãs, a função deles era se comunicar com esse mundo espiritual. Eles não tinham ainda essa ideia de que eles iam dominar os outros pelo medo. Quando a gente começa a ter os primeiros ajuntamentos humanos em cidades, e aí você sedentariza, você precisa de alguém para trabalhar por você, porque dentro de uma comunidade, até o xamã plantava, caçava, ele participava da vida da comunidade. Só quando você chega numa cidade que está todo mundo sedentário, que tem todo mundo plantando, mas tem lá as pessoas que são servidas, o sacerdote olhou para isso e falou: opa, eu não preciso ir plantar, eu posso ficar de boa aqui só fazendo trabalho espiritual, mas eu preciso de alguma forma que as pessoas façam isso para mim, então eu preciso entregar algo em troca. Então, os primeiros sacerdotes, eles eram astrólogos, eles liam as estrelas, eles determinavam quando iam ter secas, cheias, quando era o momento certo de plantar, que eles liam os equinócios, os solstícios. Isso trouxe um poder para eles que, em algum momento, se alguém foi ameaçado, alguém falou: olha, então tá bom, você me ameaça, mas eu não vou mais falar com os deuses e a gente vai morrer de fome aqui. Ou quando acontecia uma seca de um rio muito importante nesses lugares, ele falava: são os deuses que estão bravos e eu sou o único que pode falar com eles. Então, a partir do momento que ele se coloca como intermediário, ele ganha um poder que ninguém mais tem. E aí, se no começo era para obter favor dos deuses, hoje é muito usada a questão do medo também para esse tipo de controle. Então, a gente deveria olhar para a religião como uma forma de cada um aprender a sua forma de se conectar com o divino, a sua forma íntima de se conectar com o divino. Mas acabou virando muito uma intermediação de acesso ao divino, e que se você também não fizer daquele jeito, alguma ameaça vai vir, porque você não vai para o céu, vai para o inferno, né?
E você mencionou os rios, né? Se a gente for observar a maioria das religiões, elas têm como base algum rio, né? Uhum. Por exemplo, até que você falou, quando os povos eles acabam não sendo mais nômades, né? Eles viram sedentários. Basicamente, todo livro religioso ele é apegado a um nome de rio, né? Então, qual que é a importância desse marco, né, dentro da espiritualidade, vamos dizer agora, contemporânea, porque ainda nós observamos que com a modernidade e tudo mais, ainda, por exemplo, na Índia, né, é Uhum. muito forte essa tradição do rio, né? Sim, sim, sim. Cara, o rio é uma coisa interessante porque quando a gente olha o berço das primeiras civilizações, a Mesopotâmia ficava entre dois rios. O Egito floresceu por causa do Nilo. A civilização hindu, que é antiga, vem do rio, do Vale do Rio Indo. O Império Chinês, a civilização chinesa também, que data milênios, vem do rio Pó, do Rio Amarelo. O que, que o rio trazia? O rio trazia, através das suas cheias, um solo fértil, aonde, quando você plantava, aquilo dava muita comida. Se eu tinha muita comida, eu tinha tempo de sobra. Porque o que, que acontecia? Eu plantava, tinha que esperar aquilo nascer, enquanto isso eu ia fazendo outras coisas. Quando aquilo nascia, tinha colheita e eu tinha muita comida para alimentar todo mundo. Então, povos que dependiam de processos migratórios, de coletivismo, né, de estar coletando coisas da natureza, eles dependiam muito do que eles achavam. Então, eles sempre viviam um estado de escassez. A humanidade, ela sempre viveu no estado de escassez. Quando a agricultura começa a se formar, trouxe um estado de abundância. E aí, quando você não tem mais que ficar procurando comida o dia inteiro, migrando, acompanhando animais, procurando uma árvore frutífera, você tem comida à disposição, sobra tempo para produzir outras coisas. Então, quando você vê o florescimento da arte nessas civilizações, é porque tinha gente que tinha tempo para compor música, para criar pinturas, danças. Então, quando a gente vê o florescimento dessas civilizações, os rios vão estar sempre associados e a gente sempre vai ter uma deidade associada aos rios. Você deu o exemplo da Índia, que a gente tem a deusa Ganga, né, que é associada ao rio Ganges, mas o rio Nilo você tinha um deus que era responsável pelo rio, um deus que era responsável pela cheia do rio. Aí você pega os rios mesopotâmicos tinham deuses, os celtas davam nomes de deusas para os rios, e alguns dos nomes que eles deram são nomes que a gente tem hoje. O rio Danúbio vem da deusa Dana, o rio Sena vem da deusa Sequana. Eram deusas que representavam esses rios. Então, você tem uma sacralidade, porque o rio trazia fertilidade, trazia abundância. Você tem na Nigéria um rio que é direcionado ao Oxum, outro que representa Iemanjá, que é um rio chamado Iemonjá. Então, esse feminino fértil que era emprestado para os rios, ele vai dar para essas civilizações uma explosão cultural também. E aí, dentro dessa história da explosão cultural, a religião também pode florescer. Porque a religião é uma expressão cultural. Ela não é uma expressão artística, na concepção mais pura da palavra, mas quando a gente vê criar um ritual, criar uma dança ritualística, criar uma pintura de um deus, criar um desenho de um deus, a gente está vendo uma expressão artística também. Então, a religião ela nasce de um processo de explosão cultural, que através de uma representação artística ela ganha corpo e ganha forma. E é legal e curioso, né? Você trouxe as referências da Suméria, do Egito, Vale do Indo e tal. E, cara, é muito legal quando a gente fala no aspecto xamânico, né? Uhum. Porque materialmente, vamos dizer, né? Não estou dizendo nem espiritualmente, as conexões e tudo mais, mas materialmente o contato era praticamente nulo entre as civilizações num período antigo pela distância, né? Uhum. Mas a gente observa que existem muitas similaridades, né? Quando você colocou o ponto. Praticamente a gente pode fazer então uma relação similar por comportamento, no caso, né? Por observação, ou a gente já pode entrar num nível mais celestial, Uhum. projeção astral, comunicação que saía do corpo físico e conectava os povos através, então, de conhecimentos que seriam válidos para os 4 cantos do planeta. Cara, a gente tem
Vamos falar primeiro antropologicamente, depois espiritualmente. Antropologicamente, hoje a gente já sabe que a maioria dos povos da antiguidade que moravam ali na continente africano, europeu e asiático, eles tinham contato. Então a gente encontra coisas de um lugar no outro. Para você ter uma ideia, talvez a religião que ocupou na antiguidade a maior extensão geográfica foi o culto à deusa Ísis. A gente tem templos da deusa Ísis no que hoje é a Inglaterra e no que hoje é a China. Imagina que é uma deusa que saiu do Egito e se espalhou. Então a gente sabe que essas coisas se espalharam, a gente sabe que essas civilizações tinham contato. A gente sabe, por exemplo, hoje no Egito, tem uma igreja lá, que é uma igreja onde tem embaixo uma caverna, que teoricamente é onde Jesus ficou escondido alguns meses lá com Maria e com José. Essa igreja foi construída em cima da caverna e pegou um pedaço de uma fortaleza babilônica. Então tem fortaleza babilônica no Egito. A gente, quando olha para tudo isso, a gente vê que essas ondas migratórias humanas, elas foram levando esses conhecimentos consigo para todos esses lugares. Por isso que a gente vê muitas coisas que se repetem. A gente vai falar de pirâmide, mas a pirâmide é um desses casos. A gente tem duas civilizações que eram muito ativas no mundo naquela época, que era o Egito e a Mesopotâmia. As duas construíam pirâmides. E por que a pirâmide? Bom, primeiro porque a pirâmide é a forma geométrica mais fácil para você construir um edifício alto. Você cria uma base muito grande, vai empilhando pedra até chegar lá em cima. E segundo, porque eles trocavam esse tipo de informação. A gente tem relato dos gregos indo no Egito, vendo as pirâmides e voltando para a Grécia e falou, galera, ó, os egípcios fazem templo desse jeito e pirâmide desse jeito. Aí os gregos começaram a construir os grandes templos. Até então, a Grécia ainda era um país meio... Não era um país, né? Era uma nação ali que tinham cidades e estados, mas ainda era uma coisa meio agricultura, meio primitiva. Esse contato com os egípcios fez com que eles construíssem aquele monte de coisa que eles construíram. Então, a gente tem sim uma influência e um contato que hoje a gente já sabe que existia. Pelo meio espiritual, muito do que a gente vê de registros xamânicos, principalmente do xamanismo, vamos pegar o xamanismo como base, né? E aí depois a gente tem as religiões como só especializações do que é o xamanismo. Eu sempre brinco, cara, você vai ver a missa do galo lá na igreja católica, o cara tá com turíbulo defumando a igreja, cara. Isso é xamã, sabe? É xamanismo puro. Não tem nenhuma religião que a gente não vai encontrar influência xamânica nele. E quando a gente começa a olhar para o xamanismo, os antigos, a gente vê que muitas das tecnologias, vamos dizer assim, que a humanidade desenvolveu, ela veio através desses transes. Então o xamã entrava num transe, um espírito ali de um animal, né, que enfim, era um simbólico ali, ou um ancestral, vinha trazer algum tipo de sabedoria. E aquela comunidade ia testando aquela sabedoria, ou aprendendo com aqueles espíritos, ia desenvolvendo aquelas sabedorias. Então a gente tem a parte física humana manifesta, que a gente vê na antropologia que existe um contato e um aprendizado e uma troca entre as pessoas. Outro exemplo que a gente tem é a Rota da Seda, o tanto que viajou de conhecimento da Rota da Seda, né, que vinha desde a China até a Itália, até a Europa. Então, por essa rota, o quanto de conhecimento foi trocado, mas a gente também percebe que dentro do meio espiritual, muitas coisas foram trazidas. E quando a gente estuda, principalmente a história do pensamento mágico, os espíritos sempre estão envolvidos. A gente pode pegar desde o xamanismo, onde a gente tem esse contato com esses ancestrais, ou os animais de poder, ou os animais totêmicos da tribo, do indivíduo. Mas quando a gente pega manifestações mais novas, a Blavatsky conversava com uma consciência espiritual, que era o Kuthumi. O Crowley conversava com uma experiência espiritual, uma entidade espiritual que trouxe para ele lá, ditou o livro da lei. A gente vê hoje manifestações dentro de centros, de terreiros, de espíritos se manifestando. Então, essa manifestação dos espíritos vindo e sempre trazendo algum tipo de sabedoria, ou guiando a humanidade, às vezes de uma maneira ética ou moral, isso sempre teve presente na história humana. É muito difícil a gente pegar em algum momento da história humana que não tem uma manifestação espiritual que de alguma forma trouxe alguma sabedoria. O próprio cristianismo tem. Quando a gente tem um arcanjo, né, algo que vem de um mundo espiritual sutil, que vem lá o Gabriel fala para Maria, olha, você vai engravidar do Filho de Deus. O mesmo anjo que dita o Alcorão para Mohammed, para Maomé. Então, a gente tem sempre alguém do mundo espiritual vindo, trazendo algum tipo de conhecimento, e aí, assim,
nasce o judaísmo, nasce o cristianismo, nasce o islamismo, nasce o xamanismo e nascem quase todas as religiões que a gente tem no mundo hoje. Todas elas nascem de algum tipo de contato com algum espírito. E o ponto até você falou da Grécia, né? Que tinham diversos deuses e deuses que tinham para nós uma referência até humana, com características e tudo mais. E a gente também observa que naquela parte da humanidade, a influência política e de organização social, ela tem também uma grande influência até hoje, né? E qual que seria então essa relação, por exemplo, desses deuses, né, com essa organização social que nós vemos hoje? Qual é a influência direta que esses arquétipos, com essas qualidades ou então desequilíbrios, trouxe para a nossa era moderna no aspecto de organização de sociedade até política, né? Quando a gente pensa desculpa, em humanidade, a gente vai pensar em tentar traduzir esses arquétipos em energias, né? Então eu tenho, vamos pegar mais ou menos o que Jung fala, eu tenho o arquétipo da mãe, tem o arquétipo do pai, mas como é que eu represento essa mãe? Porque uma mãe não é, nenhuma mãe é igual a outra. Todo mundo tem uma energia materna dentro de si, não só biologicamente falando, mas a gente tem de cuidar de uma série de coisas que estão relacionadas a essa ideia de um arquétipo materno. Quando você começa a se organizar socialmente, você precisa ensinar para as pessoas o que é esse arquétipo de mãe. Para isso, você precisa criar o que a gente chama de imagem arquetípica. Então, todos os deuses, sem exceção, até o deus cristão, todos os deuses, sem exceção, são imagens arquetípicas. Nenhum deles é um arquétipo. Por quê? O arquétipo ele é uma imagem inesgotável. Então, quando a galera fala assim, às vezes, o arquétipo da deusa Lilith, o arquétipo de Zeus, tá usando o termo de forma incorreta. O arquétipo ele não pode ser traduzido em um nome, em uma coisa, porque ele é inesgotável. É como se tivesse o arquétipo da mãe, e que cada mãe, cada deusa ou cada mãe no planeta, animal, humano, o que quer que seja, é um pedacinho que representa aquilo que é muito maior. Então, esse todo, que é o arquétipo, é muito maior do que cada parte. Só que eu preciso representar, eu preciso contar para os gregos o que é uma mãe grega. Só que não dá para contar uma só, então eu preciso contar várias. Eu preciso criar a Hera, que é a grande mãe. Eu preciso criar Deméter, que é a deusa mãe de Perséfone. Então, a partir do momento que eu vou criando essas figuras, eu vou humanizando o entendimento do que são essas energias divinas, o que aproxima, né? Porque, pô, a mãe pode ser tudo. Cara, como é que eu entendo isso? Mas eu vi Hera. Hera é a mãe lá, casada com Zeus, é a grande mãe do Olimpo. Hera é desse jeito, ela funciona desse jeito, ela faz isso, ela faz aquilo, ela protege os lares, ela é a deusa do casamento. Aí fala, então eu estou entendendo que a energia da mãe, a energia divina da mãe, para os gregos representava aquela que protege o lar, aquela que protege o casamento. E aí você cria os mitos. O que são os mitos? Eu brinco que os mitos, eles são o palco onde as imagens arquetípicas podem existir. Então, o mito é onde os deuses podem existir. É como se os deuses fossem grandes personagens e o mito fosse o palco. Porque aí o mito, ele ensina. Eu consigo dizer, olha, no mito de Zeus, ele era irmão de Saturno, de não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aliás, ele é filho de Saturno. E aí ele vai e mata o pai. Porque o pai comia os irmãos, ele mata Saturno, ele mata Cronos, né? Mata o tempo. E aí ele assume a posição do grande Deus. Quando eu conto isso, eu estou dizendo simbolicamente de que existia uma imagem do pai antigo, do pai velho, da Grécia velha, da Grécia antiga, da Grécia selvagem, e que agora Zeus vem como um deus mais racional, mais organizado, mais apresentável. E aí, o que eu estou dizendo para todo mundo? Olha, a Grécia agora é assim. A Grécia é mais organizada, mais apresentável, não é aquela coisa dos titãs, os deuses antigos, que eram deuses extremamente selvagens e deuses ancestrais, com uma energia velha que não cabe mais para o mundo de hoje. Quando eu crio a história, eu estou dando um papel e aquele papel ele tem a função de ensinar. Naquela época, a gente está falando de uma galera que não tinha acesso à escola, a estudo, a nada. A gente está falando de um monte de crianças, né? Teoricamente, pegar
psicologicamente, a maior parte do povo grego eram crianças, eles eram imaturos, eram agricultores, mas eram diferentes dos agricultores de hoje que têm acesso a um celular, alguma coisa. Não todos, mas alguns têm. Mas a galera daquela época não tinha acesso a nada. Então, os mitos eram as grandes escolas da vida. Saber que, olha, fazer isso irrita tal Deus era muito mais a construção de um código de ética e de moral, de que, olha, fazer isso irrita, então não faz. Porque, na verdade, aquilo às vezes tinha um fundo prático. Olha, não vai na beira de abismos com cabras, porque Poseidon rouba as cabras. Mas, na verdade, não é que roubava, é que as cabras caíam no abismo. Então, para você não perder as cabras, não faz isso. Mas como é que eu crio uma história? Eu vou e acoplo aquilo no mito de Poseidon, por exemplo. Então, a gente traduz as questões humanas nessas imagens arquetípicas para lidar com o divino e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura ética e moral que eu possa contar através dos mitos para que a minha sociedade consiga funcionar de alguma forma. Os mitos gregos eram extremamente bem elaborados. Por isso que a sociedade grega também era muito elaborada. Sociedade de onde nasce oficialmente a filosofia, de onde nasce a democracia, de onde nasce ideias de abolição de escravidão. A gente tem cidades e estados gregas que começaram a trabalhar com a questão de abolição de escravidão, não tinham escravos, outras já tinham muitos escravos, mas já era algo que daquela época era normalizado, mas que aquilo foi começando a ser trazido. Então, a gente começa a ter, há 2.500 anos atrás, uma sociedade extremamente complexa, porque ao mesmo tempo que desenvolve mitologias complexas, a mitologia complexa faz com que também o povo se torne mais complexo. Então, um acaba alimentando o outro. As histórias em volta das fogueiras eram as grandes histórias que criavam as éticas e as morais do povo grego lá.